Acho que podemos começar, então, Samantha. Certo. Já está gravando aqui. E como eu tinha dito anteriormente, hoje vai ser a nossa quarta aula e a gente vai falar para vocês sobre estruturas de repetição. Vou apresentar aqui. Eu estou apresentando a tela já? Já, né? Eu acho que caiu. Desculpa. Perdão. Pronto, tela inteira e bora lá. Pronto, já está apresentando? Agora foi. Pronto. Bora lá entender o que é uma estrutura de repetição, né? Como a gente viu na aula passada, estrutura de decisão, a gente viu que é um bloco que a gente vai fornecer uma condição e que se ela for verdadeira, ela vai para aquela caixinha. Se não, vai continuar indo para outra caixinha ou então para outra parte do nosso programa. Já uma estrutura de repetição, ela vai ser um pouco diferente. O bloco que ela vai desempenhar no nosso código vai ser repetir alguma coisa. De novo, a gente vai dar uma condição e aquela instrução vai ser repetida várias vezes ou vai ser testada várias vezes. Então, pessoal, vamos tentar fazer uma contextualização, né? Porque no começo do curso a gente já aprendeu e tal, como imprimir, como fazer as coisas e tal, super massa. Aí disso eu pergunto para vocês, como é que a gente faz para imprimir o valor 1? É muito fácil, né? É só ir lá no print, é só digitar print 1, pronto. Se eu quisesse imprimir do 1 ao 5, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque aí eu vou ter que colocar print 1, print 2, print 3, print 4, print 5. Mas aí a gente tem do 1 ao 5. Mas se eu quisesse fazer isso até o 50, se eu quisesse fazer isso até o 100, até o 2000, vocês percebem que isso fica inviável para a gente, né? A gente vai perder muito tempo. E outra coisa que a gente pode perceber também é porque na base a gente está fazendo a mesma coisa, que é imprimir. A gente está mudando só o valor. Mas a ação, o comando, a função e tal, os que a gente está executando, é tudo a mesma coisa. Então, é a partir disso que a gente vai desenvolver a nossa aula. Então, é a partir dessa ideia de momentos que a gente precisa repetir, fazer coisas, fazer ações repetitivas. Faça isso, Samantha. Então, uma forma de ver seria usar um fluxograma, né? A gente vai ter uma condição, assim como tivemos uma condição na parte de estrutura de decisão. E caso aquela condição seja verdadeira, seja realizada, a gente vai executar um código. Volta aí, por favor. A gente vai executar o código. Aí depois que a gente executa esse código, a gente volta para essa condição. Então, meio que é como se a gente estivesse executando vários ifs. Vocês pegaram isso? Executa um if. Ok, aí depois volta para a condição e tal. Aí a gente termina de executar quando essa condição não é mais verdadeira, quando a gente quer fazer outra coisa. Passa aí, por favor. E a partir disso a gente vai ver a primeira parte de código, que é como fazer isso em Python, né? Usando o while. Isso. O while, a gente pode entender o seguinte: while em inglês significa enquanto. Ou seja, enquanto a minha condição for verdadeira, vai executar esse bloco de código. Bora lá para o Colab para a gente ter uma ideia melhor disso. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu vou ter aqui motivação, ser uma variável, e ela vai ser verdadeira. E uma xícara de café que também vai estar cheia, então vai ser true. Por exemplo, enquanto motivação e café, eu vou imprimir, bora rodar. Vou executar aqui. Os dois vão estar verdadeiros. Eita, ficou um loop infinito aqui, foi mal. Porque vocês podem ver que aqui vai estar sempre verdadeiro e aqui também. Como não tem nada se modificando,
que vai deixar de ser verdadeiro, vai ficar imprimindo várias e várias vezes. Tá vendo? Vai estar enorme. Dia 13, pessoal, foi dia do programador. Então, basicamente, todo programador precisa de café para trabalhar, digamos assim. É um meme da área. É um meme da área. Esse aqui é um exemplo assim mais ilustrativo para vocês entenderem. Ou seja, sempre que alguém estiver motivado e tiver sua xícara de café cheia, vai estar lá codando, não vai ter nada para impedir aquela pessoa. A não ser que aconteça alguma coisa que impeça e uma dessas duas deixe de ser verdadeira, né? Bora ver mais um exemplo aqui, mais simples. Eu vou ter um número, eu vou digitar um número. Input, digite um número. E eu quero que eu saia desse meu laço quando o número que eu digitar ele não for par. Se continuar sendo par, ele vai continuar pedindo. Ei, digite um número, por favor. Pronto. Porque aqui vai ser o seguinte. Aqui vai ser minha primeira vez que eu vou ficar testando. Essa é a primeira vez que eu vou testar alguma coisa, né? Se essa minha condição estiver verdadeira, por exemplo, eu digitei um número que não é par. Ele já não vai cair aqui, também não vai me pedir de novo. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou digitar 8. 8 é um número par. Ah, tá, desculpa. Eu esqueci de colocar o input. Deixa eu fazer de novo aqui. Pronto, vou digitar um número, vou digitar 8. 8 é um número par, porque o resto da divisão por 2 é igual a 0. Digitar 6. 6 também é um número par. Ele vai ficar me pedindo várias vezes até que eu digite um número e o resto da divisão não seja 0. Então, eu vou digitar 3, que é um número ímpar. Pronto. Ele já saiu do laço. Eu vou colocar aqui uma mensagem fora do laço só para mostrar que a gente chegou no final. Chegamos ao final. Pronto. Bora lá. Vou digitar 8, 2, 42. Tá vendo que ele tá me pedindo direto. Agora eu vou digitar 13. E ele saiu e chegamos ao final. Beleza? Vocês podem pensar, tipo, quando a gente está tentando fazer um login em algum lugar. Aí você coloca a sua senha errada. Aí, o sistema fala, colocou a senha errada, põe aí de novo. Também a gente pode entender, tipo, enquanto a senha estiver errada, aí ele vai pedir o sistema vai pedir para a gente colocar a nossa senha, assim. Até que a gente coloque a senha certa. Vou dar um exemplo aqui de uma cor. Eu quero digitar uma cor. Vou colocar só um input, porque afinal é um texto. Digite uma cor. Por exemplo, eu vou fazer aqui. Enquanto a cor for diferente de azul, vou pedir para o meu usuário continuar digitando, informa uma cor. Só copiar aqui. Ctrl V, e dar aqui. E por último, fora do meu while, eu vou dizer: eu gosto dessa cor, vai ser azul. Pronto. Digitar uma cor. Eu vou digitar roxo. Não é roxo, eu não quero roxo. É laranja. Não vai deixar. Azul. Vai ser azul. Pronto. É um exemplo do que Rogério acabou de falar. Vai pedir para digitar até que bata com a condição. Enquanto a cor for diferente de azul, vai ficar pedindo. Bora ver outro exemplo com um contador, né? Bora dar um exemplo aqui. Eu tenho um contador, vou chamar ele de conte, igual a 0. Enquanto o contador for menor do que 5, eu vou incrementar. Conte mais igual a 1. Que é a mesma coisa que eu dizer isso aqui. Conte recebe ele mesmo mais 1. Então vamos imaginar que a gente vai, tipo, imprimir do 0 até o número, sei lá, do 1 ao 5, alguma coisa assim. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei lá no começo. Aí, o que está acontecendo? Não está sempre repetindo, né, o print. A única coisa que muda é o valor. Aí a gente pode
Assim, usando esse, né, usando aqui o que a Samantha vai falar agora, a gente consegue fazer isso. Vou mostrar isso, Samantha. Tipo, de imprimir de 1 ao 5, por exemplo. A gente vai ficar incrementando. Você quer que eu fique pintando aqui dentro? Imprimir antes. Tá, vou imprimir aqui primeiro. No caso, vai entrar aqui. Para pensar o seguinte, meu contador está zerado. Ele vai olhar o seguinte, 0 é menor do que 5? Aí vai imprimir aqui o valor do meu contador e em seguida vai incrementar. Vai ser 0 mais 1, que dá 1. Aí depois vai ser 1 mais 1, 2, até chegar no 5. 0, 2, 3, 4, 5. Beleza? Se vocês compararem com aquele no começo, aquele programa lá no começo de Samantha, da motivação, enquanto a gente tiver motivação e café, a gente coda. E aquele negócio rodou para sempre. Por quê? Porque não teve nenhum momento que acabou o café nem a motivação. Aí vai continuar infinito. Aí lá no nosso, no exemplo que ela passou ali embaixo, vocês podem ver que o nosso número ali, a variável que a gente chamou de contador, ela tá sempre aumentando, ela está sempre recebendo um valor, está sempre sendo somando 1. Aí chega em um momento que ela passa daquela condição, né, de ser menor que 5. Chega uma hora que ela é 5, aí não executa mais. Nesses últimos exemplos que a gente mostrou aqui agora, esse do contador, esse da cor e o do número, a gente está estabelecendo uma parada. Ele só vai parar de pedir até que a condição seja verdadeira. Nesse primeiro aqui, que era da motivação e do café, ele não ia parar nunca, porque não tinha uma condição de parada em si. Era como se fosse uma coisa direta, como se alguém tivesse lhe enchendo de motivação e sempre tivesse alguém enchendo sua xícara de café. Então, você não ia parar nunca. Pode voltar para a apresentação? Giovana tem uma pergunta. Diga aí, Giovana. Samantha, uma dúvida. Eu estou lendo aquela... Acho que é a função que você criou, né? Número igual a inteiro, input, digite o número. Como é que eu leria isso linha a linha? E porque, por exemplo, coloco o número, eu atribuo uma variável número fora e dentro do while. Pronto. Seguinte, aqui a gente está testando pela primeira vez. No caso, se a gente só quisesse testar uma vez, só com um número, a nossa variável e um if, daria certo. Mas é o que acontece. Eu quero ficar pedindo um número até que minha condição deixe de ser verdadeira. No caso aqui, eu quero ter um número ímpar. Por exemplo, se eu digitar 2 na primeira vez e um if comparando, se o número que eu digitei é um número ímpar, se ele não for, ele vai dizer, não, isso aqui não é um número ímpar. Aí não vai fazer mais nada. Por exemplo, eu quero um número ímpar para fazer, por exemplo, algum cálculo. Vou fazer aqui um exemplo para você. Pronto, se o número digitado for um número ímpar, eu vou fazer aqui embaixo, que é a soma. Vou ter aqui a variável soma aqui em cima. Recebe 0, não, vou colocar 12. Aí eu quero que minha variável soma receba ela mesma mais o número que eu digitei. No caso, eu vou digitar um 3, aí é para dar 15. Pera, deixa eu colocar para imprimir o valor da soma. Print, F. Faz numa célula separada, só para ficar... porque tem muita coisa embaixo. Tá bom. Aqui. Pronto, eu vou ter aqui uma variável soma, aí eu tenho um número e eu vou querer somar esse número. O resultado da soma é... Pronto. Vou lá ficar digitando vários números pares. Eu quero um número ímpar. 6, 4, 2, 3. Isso acontece direto comigo, é porque digitou muito rápido. Apaga ali o 23. Pronto, foi mal aí, pessoal. Aparece que é grande. 4, 2, 3.
Pronto, a soma é 15. Tá vendo que em nenhum momento ele somou nenhum dos meus números, né? Porque ele não estava saindo daqui, ele só ia sair daqui quando essa condição deixasse de ser verdadeira. No caso, eu queria só a soma com um número ímpar. Ficou clara a explicação? Entendi. Tá bom. E aqui a gente está pedindo só uma vez para testar, e aqui a gente vai ficar testando de novo até conseguir o que a gente quer. Pronto. Pode voltar para a apresentação? Acho que pode. Tá. Tá bom. Deixa eu só desligar aqui. Não, deixa eu ligar aqui. Então, pessoal, a gente também tem outra forma de fazer repetições no Python, que é o for loops. Então, o for loops, que é como é que eu posso dizer? Essa repetição, né? E o for é o nome do comando que a gente vai usar. Então, basicamente, o for ele é mais utilizado quando a gente vai iterar, ou seja, vai andar por uma sequência. Perdão. Ele normalmente, no futuro, nas próximas aulas, vocês vão saber o que são listas, tuplas, dicionários. Mas é tudo basicamente uma sequência. É tudo armazenar um monte de coisa um atrás do outro, digamos assim. E a gente pode ver a string também dessa forma. A gente também pode ver os textos e tal como amontoados de letras, digamos assim, uma letra após a outra. Então a gente pode andar por essa string e ir sabendo cada letra. Isso. Por exemplo, esse daqui é um exemplo de como a gente poderia imprimir todas as letras da palavra banana. Como é a sintaxe do for? A gente coloca o for, aí vai ter um x, que o x é uma variável qualquer, não tem um nome específico, você coloca o que você quiser. E aí depois você coloca in e depois o texto. Esse in é tipo o in do inglês mesmo, está dentro. Aí então, para cada x dentro de banana, ou seja, ele vai andar por cada menor parte da string. E a menor parte da string é a letra. Então ele vai andando de letra em letra. E depois, no final, a gente pede para imprimir cada letra. Então, cada x. Então, é por isso que ele fica uma letra por linha. Isso. No caso, você pode imaginar assim, como o Rogério disse, no for a gente vai ter, por exemplo, esse x pode ser qualquer coisa. Se for mais didático para você, por exemplo, você está trabalhando com uma string, você quer imprimir cada letra de uma palavra. No lugar de botar um x, você pode botar uma letra. E você pode ler da seguinte forma: para cada letra em banana, no caso a palavra, imprima a letra. No caso está acontecendo isso, você está imprimindo cada letra que tem na palavra que a gente está percorrendo no nosso for. Certo. Aí, a seguir, a gente vai ver alguns comandos que a gente pode encontrar no decorrer, que a gente pode utilizar nos nossos laços de repetição. Um deles é o break. O que é que vai acontecer? No break, você vai dar meio que uma parada brusca lá no seu código. Você tem lá um laço e você está percorrendo alguma coisa com esse laço. E você colocou uma condição. E quando aquela condição for verdadeira, ele vai parar. O break, ele só é utilizado nessas condições. Quando você tem um laço de repetição, e dentro desse laço vai ter uma estrutura de decisão. No caso, aqui ele está fazendo o seguinte: para cada letra na string banana, eu vou ficar imprimindo as letras, né? Mas aí o que é que acontece? Quando eu encontrar um x, quer dizer, um n na minha string, eu quero que pare. Então, ele vai parar de exibir o resto da minha palavra. Aqui ele ainda imprimiu o N, por quê? Porque a gente deixou imprimir primeiro uma letra.
Se a gente quisesse não imprimir essa letra, no caso a gente teria colocado esse if antes, sabe? Aí no caso só eu teria impresso as letras A, quer dizer, B e A. Vou mostrar aqui mais rapidinho para você, para ficar mais claro. Aqui, pronto. Bora lá. Eu vou ter uma fruta, vou ter laranja. E eu vou ter o meu for, vou botar aqui para a letra em fruta, no caso eu vou botar fruta mesmo, mas pode ser a string do jeito que tá, posso botar assim também. No caso eu deixei lá a fruta para caso eu quisesse fazer com um exemplo maior para vocês verem, mas eu vou botar esse daqui. Tá, eu vou aqui, eu vou imprimir cada letra da minha string, né? Uma por uma embaixo da outra. Pronto, laranja, pronto, imprimiu bem bacana. Aí agora eu quero fazer o seguinte, sempre que eu encontrar um R, se minha letra for igual a um R, eu vou dar um break. Eu não quero mais que meu laço continue percorrendo. Eu não quero que imprima mais nenhuma letra. É o que vai acontecer. Ele só vai imprimir lá. Eu pegou o comentário daqui. Deixa eu colocar assim. Pronto. Vou mandar aqui de novo, só para vocês verem. Pronto. Aqui ele imprimiu essas 3 letras. Ah, mas eu não quero que imprima o R de jeito nenhum. Aqui vai ser só uma questão de você mudar a ordem e como estão as coisas. Por exemplo, nesse caso aqui, ele vai ler a primeira letra. A primeira letra é o L. L é igual a R? Não. Foi para a próxima letra. No caso, imprimiu o L aqui embaixo. A é igual a R? Não. Vai imprimir o A. R é igual a R? É sim. Pronto. Vai parar aqui e não vai imprimir a minha letra R. Pronto. Ó, imprimiu só 2 letras aqui. Beleza? Vou fazer outro exemplo aqui para vocês verem. Vou fazer um exemplo com números. Tá. Não, dos números vai ficar para depois, porque a gente vai chegar na parte dos números mesmo. No laço de repetição. Não quero me adiantar muito. Aí o próximo comando que a gente vai encontrar dentro de um laço de repetição é um continue. Ou seja, no lugar, diferente do break, o break ele para, né? O continue não. Ele vai continuar iterando, só que, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele está lendo cada letra da minha palavra, e sempre que ele encontrar um N, ele vai continuar. Ele vai descartar, tem, por exemplo, tem a letra N, ele vai pular e não vai printar a letra N e vai continuar imprimindo o restante. No caso aqui, só imprimiu as letras B, A da palavra banana. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu comentar aqui. Já está comentado, beleza. Pronto. Coloquei uma fruta, vou colocar um morango. Para cada letra em fruta, eu quero imprimir cada uma das letras, né? Imprimir cada letra, certo. Mas aí eu não quero que imprima as letras Os. Eu vou colocar aqui em cima. If letra é igual a O, continue. O que é que ele vai fazer? Ele vai ver cada letra e vai ignorar essa ocorrência. Vai continuar executando meu laço, ele vai percorrer todas as letras da minha palavra, mas vai ignorar quando eu encontrar essa letra, por exemplo. Pronto. Ó, ele ignora tudo que tiver abaixo do contínuo. Isso. Exatamente. Chegou aqui e disse, tá, encontrei isso aqui, não vou imprimir isso aqui, bora voltar lá para o começo do meu laço. Ele fica indo e voltando, sabe? Ficou clara essa parte do continue? Posso fazer outro exemplo também. Estava pensando aqui num outro exemplo mais ilustrativo. Vou botar aqui rapidinho para vocês verem. Eu comprei, por exemplo, um saco de balas. E vai ter balas de mel, hortelã, café. E o resto são todas de mel. E eu tenho uma jarra. Eu quero guardar todas as minhas balas numa jarra, mas eu não quero
é armazenar as balas diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar... Eu boto um código separado aqui embaixo. Para vocês verem. Então, a jarra ela tá vazia. Eu quero ficar preenchendo com as balas que eu comprei. Então, para cada doce, vou colocar um bala. Faço o seguinte. Se a minha bala foi igual ao hortelã ou a bala foi igual a de café, eu não vou adicionar na minha jarra. Então, vou colocar um continue aqui. Eu vou ignorar. Aí, fora do meu if... Tá faltando um igual. Sim, obrigada, Rogério. Eu vou incrementar a minha jarra. Vou meio que ilustrar que eu estou colocando os doces na minha bala. Então, a jarra recebe mais igual 1. Mais igual 1. Que é a mesma coisa que eu dizer que a jarra recebe ela mesma mais 1. Pronto. Esse meu programa é para fazer o seguinte. Eu só quero adicionar as balas de mel. Não quero adicionar as de hortelã nem as de café. Vou só imprimir aqui o tamanho dessa minha lista. Vocês vão ver nas próximas aulas, mas aqui é só uma ideia abstrata para vocês entenderem o uso do continue, certo? Não se preocupe que nas próximas aulas vocês vão saber utilizar listas. Tá. Eu vou imprimir aqui o tamanho dessas balas que eu comprei. É para dar 1, 2, 3, 4, 5. É para dar 5 balas. E aqui no final do meu laço de repetição, eu vou imprimir quantos doces eu coloquei na jarra. Então. Pera, como foi que eu errei? É porque é I, tem que colocar o I. Sim. Se... Não. É porque ó, no for e embala. Então, é bom, é porque tu tem que usar o I lá na comparação. Coloca o nome da lista como balas. É verdade, Rogério. Desculpa, Rogério, é mesmo. Não, não tem problema não. Coloca o nome da lista como balas para ficar mais fácil, para ficar mais didático, certo. Aí, isso. Aí o I troca pra por cada bala. Pronto. Em balas. Pronto. É isso ali. Aí coloca balas ali. Isso. Pronto. Agora tá certo. Pronto. Para cada bala no meu pacote de balas, se eu encontrar uma bala de hortelã ou uma de café, eu vou ignorar e não vou adicionar na minha jarra de doce. Pronto. Tudo certo aqui. Foi o que aconteceu. Eu tenho 5 balas no pacote, mas eu só queria guardar as de mel, né? Pronto. Ele encontrou balas de hortelã e de café. E ele não adicionou na jarra, só adicionou as 3 balas de mel. Essa aqui, essa e essa. Beleza? Eu entendi, eu só fiquei um pouco confusa no primeiro print. Por que coloca esse elenco? Pronto, esse aqui é um comando que vocês vão ver nas próximas aulas. Foi só para eu ilustrar para vocês quantos elementos tem aqui nesse meu pacote de balas, sabe? No caso, eu tenho 5 strings. Mel, hortelã, café, mel e mel. Pronto. Isso aqui tá me retornando o tamanho. Entendi. Essa minha lista de doces. Aí foi só para mostrar que tá indo certinho aqui, que eu só inseri 3 balas dentro da jarra. Mas ficou claro o exemplo, o pessoal entendeu? Teve alguma... vocês entenderam, pessoal? Teve alguma coisa que vocês não sacaram muito bem? Alguma coisa assim? O último jarra, esse, depois o continue. Pronto, esse daqui, né? Isso. Agora ela vem de novo. Eu estou percorrendo cada bala dentro do meu pacote. Eu estou vendo o seguinte, se eu encontrar uma bala de hortelã de café, eu vou ignorar, porque eu quero continuar contando as minhas balas, né? E eu quero adicionar só as que são de mel. Ou seja, eu não quero adicionar as balas de hortelã nem de café. Então, quando ele chegar aqui, essa condição for verdadeira,
Eu vou pular essa parte aqui, eu não vou adicionar, vou deixar assim separado, a bala de café ou a de hortelã, dependendo do que eu achar primeiro, e volto lá. Por exemplo, comecei aqui. Essa bala é de hortelã ou de café? Não. Eu vou adicionar na minha jarra. Essa bala aqui é de hortelã de café? É sim. Já não adiciono aqui. Ele vai ignorar o que tem embaixo do meu contínuo. Aí pronto. Café. Café? É, não quero. Continuo. Encontrou uma bala de mel. Bala de mel é de hortelã ou de café? Não. Adiciona na jarra. Encontrou outra bala de mel. Adicionou na jarra. Visto que ela não é nem de hortelã, nem de café. Por isso que no final o meu contador ficou só com 3, não ficou com 5, ou com outro valor. Entendi agora. E por isso que esse print também tá fora, né? Isso. Lembre do seguinte, no Python você tem que dar essa indentação, sabe? Nos seus blocos de código. Por exemplo, tudo que eu quiser executar dentro do meu laço tem que estar dentro dele, ou seja, tem que ter esse recuo. Aí dentro do meu laço de repetição eu coloquei uma estrutura de decisão. Tudo que eu estiver decidindo, tipo, estabelecer uma condição, as minhas instruções têm que estar dentro do meu bloco de decisão. Esse contador da jarra, ele não faz parte desse bloco aqui. Ele faz parte só desse bloco aqui, que é o bloco da estrutura de repetição. Só um ponto. O contínuo e o break não necessariamente precisa estar dentro de uma estrutura de decisão. Só que eles só vão fazer sentido dentro de uma estrutura de decisão. Por exemplo, se eu tivesse um contínuo na primeira linha, aí toda vez que fosse andando pelas balas, ele ia falar, encontrei um comando contínuo, então vai para o próximo. Aí não ia fazer nada que tiver embaixo. Isso. Aí ele faz ele só tem sentido dentro, exatamente igual o break. Se na primeira linha tem um break, é a mesma coisa que não ter laço, né? Que não vai servir para nada. Aí eles são úteis dentro de estruturas de decisão. Eles funcionam certinho, por exemplo, quando você tem uma estrutura de repetição, ou seja, um laço for ou um while, e dentro dessa estrutura de repetição tem uma estrutura de decisão, só vai funcionar nesses casos. Na maior parte dos casos. Por exemplo, você tem só um if, tipo assim, um if assim jogado. Se você colocar um if e colocar um break, ele não vai funcionar. Vai dar um erro dizendo que o seu if não está dentro de uma estrutura de repetição. Mas você pode usar um continue ou um break apenas dentro de um laço de repetição. Não precisa estar acompanhado de um if, de um else e por aí vai. Tudo ok aí, Rogério? O pessoal entendeu? Ninguém me apareceu com dúvidas. Eu acho que está de boas. Podemos continuar. Certo, bora lá continuar a nossa aula. Aí, em seguida, a gente vai ter outra coisa no nosso laço de repetição for, que é o in-range. O que é que acontece? Naquele exemplo que a gente mostrou lá no começo, se eu quiser exibir algo tantas vezes, como é que eu faço? O in-range é para isso. Você vai ter o seguinte, você vai ter o seu x, o seu y, ou seja lá, como você queira chamar essa variável que está aqui. Ela vai ter um valor inicial e ela vai começar desse valor e vai imprimir algo x vezes, nesse caso aqui. Por padrão, quando você só coloca assim, for x in range de 6, por exemplo, o seu x sempre vai começar com 0. E o que é que acontece nesse in range? Ele vai imprimir 6 números a partir do 0. Aqui tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele imprimiu de 0 a 5, mas se você for contar, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Basicamente, for in range você pode usar para imprimir uma sequência numérica. Vou mostrar aqui para vocês. Eu posso imprimir algo várias vezes. Eu quero imprimir Olá Mundo 6 vezes. Vou botar aqui o meu i e eu vou colocar aqui um print Olá Mundo. Ele vai imprimir 6 vezes. Ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser colocar 10, eu também posso fazer isso. Ele vai imprimir 10 vezes. Aí outra coisa que a gente pode fazer, a gente também pode imprimir números. Como a gente viu lá, eu vou colocar aqui para imprimir apenas a variável i. Ele vai me imprimir 10 números a partir do 0. Pronto. Imprimiu 10 números, foi de 0 a 9. Ah, mas eu não quero começar do 0, o que é que eu faço? No for você pode fazer o seguinte, você pode colocar o início e o fim. A formatação fica assim. Para i em range de um início, eu quero começar com 1 indo até 10. Eu vou lá imprimir o meu número. E ele vai imprimir até o 9. Por quê? Porque ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir a quantidade de fim menos de início. No caso, 10 menos 1 é 9. Então, ele vai começar a partir do 1, que é meu início. Eu quero que comece a imprimir a minha variável i a partir do 1. E eu quero imprimir até 10, não exatamente igual a 10. No caso, ele só imprimiu até o 9. Ah, mas se eu quiser imprimir até o 10, é só você botar um 11. Que ele vai fazer o seguinte, vai imprimir o final menos o início, que é 11 menos 1 igual a 10. Pronto. Aí outra coisa que a gente pode ver também são os pulos que a gente pode ver no nosso laço de repetição for. Ah, não está na apresentação. Eu vou mostrar aqui então. Por padrão, vocês estão vendo que está sempre imprimindo de 1 em 1, né? Aqui, olha, de 1, aí vai 2, 3, 4, 5. Eu posso fazer pulos também, é uma coisa interessante que a gente pode fazer. Eu posso, por exemplo, querer imprimir números de 2 em 2. Eu vou lá começar com o 1, vou até o 11 e vou ficar pulando de 2 em 2. E aqui eu vou imprimir o meu i. Espera aí. Deixa eu comentar esse daqui, para não dar problema. Pronto. Aí vê que ele está pulando de 2 em 2. Do 1 mais 2 é 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Samantha, repete para mim, só para dizer assim, o 1 nessa lista, ele diz de onde começa, o 11 ele diz de onde termina, e o 2 ele vai dizer de quanto e quanto pular. Isso. Você vai fazer isso. Ele faz o seguinte. Bora voltar para esse daqui. Que é o que é só o início e o fim. É que ele O 2 é tipo um intervalo? Isso, é um intervalo, é um pulo. Fica pulando de 2 em 2. Eu posso botar qualquer número, mas por padrão sempre... Por exemplo, aqui sempre vai ser 1. Aqui sempre vai ser 1. Sempre que eu colocar um i em range de 0 a 10, ele vai sempre imprimir de 1 em 1, correto? Aqui também, eu botei o meu início e o meu fim. No caso aqui, ele vai imprimir a partir do 1 e vai até o 10, que vai ser 11 menos 1. O padrão, ele sempre vai ficar pulando de 1 em 1, como vocês podem ver agora. Ó, tá pulando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Aí, se eu quiser pular de 2 em 2, ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar pulando 2 em 2. 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7, 7 mais 2 9. Essa é algo assim interessante que vocês podem fazer no Python. No nosso for, a gente pode informar até 3 valores. Nesse aqui, a gente pode, por exemplo, só assim. Só assim, eu quero imprimir 5 coisas, 5 números. O padrão vai começar de 0 e vai até o 5. Vai até o 4, perdão. Vai até o 4. Mas ele vai me imprimir 5 números. 0, 1, 2, 3, 4. E são 5 números. 3, 4, 5. No caso, é como se fosse isso aqui. Começando do 0 e indo até o 5. Ó, mesma coisa. Aí, se eu quiser começar a partir do 1, ele vai me imprimir 5 números.
Perdão, 4 números. 1, 2, 3, 4. E esse outro aqui, ele fica pulando de 2 em 2. No caso, é só imprimir esses aqui. Ficou claro de entender ou ficou meio embaçada a explicação? Não, agora dá pra entender. Tá bom. Esse daí é tipo uma... a gente pode pensar num equivalente naquele exemplo que Samantha usou com o contador. Por exemplo, lá no while, que tinha um contador, tinha sempre uma variável que ia mudando o valor, para até saber assim, em que repetição a gente estava. Por exemplo, se a gente fizesse lá, imprimir até o 5, a gente ia lá usar uma variável, aquela variável contador. Aí, no nosso caso aí, a gente só poderia... Aquela variável seria esse i. Elas teriam a mesma função. Só um paralelo. Vou fazer um paralelo. Pronto, eu vou mostrar aqui um exemplo com soma. Um último exemplo aqui usando esse for em mente. Tá, eu tenho uma variável soma que ela vai estar zerada, eu quero ficar somando. Ainda até 10. Eu quero somar todos esses números. Quero somar 10 números. Aí o que é que eu faço? Soma mais igual i. Que é a mesma coisa que soma, recebe ela mesma, mais o valor de i. No caso, vai começar com 0. Na minha primeira iteração, a soma vai continuar zerada. Mas quando o meu i incrementar e deixar de ser 0, ele vai ser 1. É o que vai acontecer. 0 mais 1, 1. Agora vai ser 1, 2 aqui. 2 mais 1, 3 e assim vai. Aí eu esqueci de printar. Vou colocar aqui. Vou colocar dentro do for para vocês verem a mudança ocorrendo. Aí aqui embaixo eu vou colocar só um print para quebrar a linha. E aqui eu vou colocar o resultado da soma. Pronto, aqui ele está somando. Aqui foi a minha primeira interação, que no caso o meu i é igual a 0. Como a soma estava zerado, permaneceu 0. O meu i incrementou, virou 1. Aí o que aconteceu? Foi 0 mais 1, que é 1. Aí em seguida meu i incrementou para 2. Aí o que é que aconteceu? Foi 1 mais 2, que deu 3, e assim foi até que o resultado da minha soma foi o número 45. Alguma dúvida nessa parte? Ou tá tranquilo? Acho que tá de boas. Tá bom. Continuar aqui. Deixar no... Agora a gente vamos dar um passo além. A gente aprendeu que dá para usar esse comando de repetição para fazer o negócio várias vezes. Só que agora a gente vai usar o mesmo conceito que a gente usou lá em estrutura condicional, de entender repetições aninhadas. Ou lá tinha os ifs aninhados. Por exemplo, eu estou dentro de um if e lá eu quero saber se aconteceu alguma coisa. Então, aqui a gente vai ter uma ideia muito similar. Basicamente, uma ideia igual, né? Quando a gente estiver no meio da repetição, a gente pode tentar fazer outra repetição. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o Colab, porque o navegador me trollou e travou aqui rapidinho. Um momento, está abrindo. Esse Colab é ótimo, vai me trollar logo na hora da aula. Enquanto isso, vocês também tiveram problema com a indentação, porque eu erro direto a indentação das coisas. Eu acho que eu também tive também. Acontecia comigo de o professor passar alguma atividade e às vezes eu colocava alguma coisa fora e aí o resultado não era o esperado.
No URI também já aconteceu algo assim. Que ele pedia para a saída ser de um jeito, aí eu não prestei atenção no que eu estava fazendo, aí eu fiquei, poxa, por que tá dando errado? Não tá aqui o negócio. Quando eu ia ver, não tava na orientação certinha. Então, Desculpa, eu ia até perguntar. Eu estava vendo também um curso de JavaScript, né? Aí no Java, você consegue colocar as linhazinhas que diz onde começa e termina. No Colab não dá para fazer isso não, né? como assim? Você diz uma linha assim no lateral assim, mostrando se as coisas estão dentro ou fora? Isso. Porque dizia assim, É eu por consigo... conta das chaves, eu acho. Isso, por conta das chaves, aí fica uma linha ligando a primeira chave com a chave que fecha, né? Aí você consegue ver bem direitinho onde termina e se você esqueceu, né? Só que às vezes eu tenho que revisar, às vezes eu esqueço direto os 2 pontos do danado da função. É um detalhezinho. Acho que é uma coisa que é meio assim chata no Python, que a gente sente falta, porque em outras linguagens, geralmente, a gente vai ter uma delimitação de onde começa o bloco de instrução e onde ele termina. No Python, não, você sempre tem que estar atentado para o espaçamento dentro do seu bloco de instrução. Mais uma coisa, se você, por exemplo, quiser usar um editor de texto, como o VS Code, Atom, Sublime, e estiver usando Python, você vai ver algo similar ao que você está fazendo com o seu JavaScript. Você vai ver essa linhazinha delimitando onde começa e onde termina aquele seu bloco de instrução. Não sei se no Colab tem como colocar isso. Deve ter alguma configuração que a pessoa vê direitinho a indentação. Pronto, isso você falou, é que eu estou usando para o Java VS Code, aí ele tem, bem bonitinho, aí no Colab não tem, aí eu fico toda atrapalhada de vez em quando. Pronto, voltei, desculpa aí. O negócio me trollou. E tem uma opção de colocar um traço no Colab. Eu lembro que um aluno do semestre passado, ele também estava com essa dificuldade. Aí ele caçou isso, aí ele encontrou. Ele até me mostrou, só que eu não lembro de cabeça. Eu vou até procurar e mandar para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou mostrar aqui agora o exemplo sobre repetição aninhada. Quando vocês estiverem vendo a tela, vocês me avisem, por favor. Tá aparecendo já. Já? Tá pequena, tá bom o tamanho da letra, da fonte? Eu acho que tá bom, sim. Pronto. Então, pensando naquele exemplo do que a gente tem lá no nosso slide. A gente, dentro do nosso for, né, nosso primeiro for, a gente pode ter outro. Então, o que isso significa? Quer dizer que para cada iteração, para cada repetição desse laço de fora, a gente vai estar fazendo várias aqui dentro. Então, ó, deixa eu ver, eu imprimir aqui mais ou menos como é que vai ficar. Ó, presta atenção à bagunça que ficou. Era melhor ter dado uma coisa aqui. Espera aí. Pronto. Tá melhor. Não ficou melhor não. Pensei que... ai, que bagunça. Ó, deixa eu mostrar para vocês, mostrar como é que estava antes. Então, vamos analisando aqui. Por exemplo, nesse for aqui, ele vai de 0 até 2, né? Que quando não tem o começo aqui, o Python entende que foi 0. E quando não tem o passo, ele entende que é 1. Aí ele vai chegar no passo 0, aí vai pedir para imprimir o 0, aí imprimiu o 0. Aí vai chegar nesse daqui, aí vai chegar na próxima linha e vai ver que que tem outro for, aparece outro for. E nesse for, ele está pedindo para andar do 4 até o 6. E está pedindo para imprimir esse número. Se eu colocar um print aqui, vai ficar mais fácil. Então,
para vocês verem o que está acontecendo. Nesse for, a gente vai percorrer de 0 até 2, e nesse a gente vai imprimir de 4 até 6. Só que, como eu disse, o de dentro, ele funciona completamente todas as vezes que a gente está andando nesse daqui. Por exemplo, quando eu imprimi o 0, foi lá e imprimiu 4, 5, 6. Aí vai terminar de imprimir aqui, vai imprimir esse espaço, essa linha, perdão, depois vai voltar para cá. Aí quando voltar para cá, o X não está valendo mais 0, está valendo 1. Aí vai vir aqui, vai imprimir o valor 1. Aí depois ele vai voltar, já que ele está executando essa linha, ele vai para essa próxima linha e vai executar esse for de novo. Então, 4, 5, 6. Vai imprimir uma linha em branco. Aí depois vai voltar para aqui para cima, e essa é a última repetição. Está no 0, está no 1 e agora vai para o 2. Aí vai imprimir o 2 e depois que imprimir o 2, ele vai executar esse for de novo. Então, ó, vai ser o 2, aí depois o 4, 5 e o 6. Então, a gente é meio que, o pessoal de matemática, o pessoal que já tem se lembra de alguns conceitos de matemática, é tipo um conceito de matriz. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Linha, vou colocar aqui, sei lá, linha 0. Aqui ele vai imprimir. Aí aqui eu vou imprimir também do 3. Aí vai 0 e 3. Eu vou colocar assim. Coluna de número I. Aí aqui eu coloco isso aqui para não terminar, para ele não pular a linha. E depois no final pulo uma linha. Ó, olha o que está acontecendo. Acho que assim fica mais aqui é um X. Perdão. Por exemplo, ó, olha o que está acontecendo. A gente está percorrendo, está andando nesse for, ele vai para a primeira iteração. A iteração é o número 0. Tá que é aqui no range, a gente usando o range vai guardar com o range, essa variável aqui, ela vai guardar o nosso valor atual, né? Perdão, desculpa, eu me atrapalhei. Em qual loop a gente está? Se a gente está no 0, está no primeiro, no segundo ou no terceiro. Aí a gente vai imprimir aqui linha. Estamos na linha 0, pensando numa matriz, né? Algo parecido com uma matriz. Aqui nessa a gente tem o que a gente tem na nossa primeira linha. Tem a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Ou seja, esse for, novamente, está executando tudo para cada loop desse. Por exemplo, vai para a linha 0, vai para a linha 1. Entendi. Isso aí seria tipo uma matriz quadrada. Isso, exato. Assim Entendi. ficou meio... Uhum. Não, dá para colocar entender. 2 pontos aqui. Na linha 0, a gente tem a coluna 0, coluna 1, coluna 2. Na linha 1, também a gente tem a mesma coluna, as mesmas colunas. Tudo bem? Desculpa, eu me enrolei. Não, eu entendi. Agora, deixa eu só te perguntar. Esse end igual, ele é novidade para mim. É só para não pular a linha, é? É isso, exato. Tá. Eu vou aproveitar, vou colocar isso no material para todo mundo ficar a par também. Obrigada. Mas foi um conhecimento novo mesmo. Foi só para mostrar agora, só para ficar mais bonito aqui, para ficar mais fácil de entender. Rogério, faz esse exemplo da matriz usando os números. Aí você tira esse primeiro print, que é a impressão do X. Aí você só deixa só imprimindo os números. Aí o pessoal vai ver direitinho que é uma matriz. Aqui, ó.
Por exemplo, se eu imprimir aqui o Y, ó, o que vai, como é que fica. Fica exatamente uma matriz mesmo. Nesse caso aí, ele está só imprimindo números de 0 a 2. Está imprimindo 3 números em cada coluna da matriz. Mas vocês também podem utilizar um for alinhado para pedir informações também. Aí vocês podem meio que preencher sua própria matriz. Exato. Imprimir depois. Tipo, você faz um for duplo assim para recolher informações, aí depois faz outro for duplo lá embaixo, só para exibir. Isso. Aí seria tipo... É porque a gente teria um input assim, algo assim. E depois a gente consegue fazer outro desse para só mostrar cada I. Imprime essa linha. Imprime tal linha, mas imprime essa coluna. Depois essa. Aí depois passa para a próxima linha. Aí imprime a primeira, segunda, terceira coluna e tal. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Acho que agora nesse final eu me perdi, mas antes eu tinha entendido. Não, acho que a gente. Esse negócio de matriz deu uma bugada mesmo. Melhor, depois vocês vão entender. Acho que é melhor ignorar essa parte. Acho que vai ter um passo maior que a perna aqui. Deixa eu continuar. Não, tudo bem, mas eu entendi. Eu entendi. Eu acho que a gente Não, mas é porque é um conceito, ficou meio abstrato mesmo. Só deixar assim, para ficar um pouquinho mais bonito. Mas basicamente é isso. O primeiro for, esse for mais externo, que é o do X, ele vai ser responsável pela linha. Vocês podem, quando estiver fazendo algum exercício, vocês deixam lá comentado. Esse for aqui do X é sempre a linha. O for do Y é sempre a coluna. Aí, no caso, aí tá só imprimindo informação nesse segundo for. Aí, o print, que é dentro do for do X, tá só imprimindo uma linha em branco, só para dar essa quebra de linha e ficar organizadinho assim. Pronto, alguma dúvida a mais? Ficando com dúvida, vocês podem perguntar para a gente no grupo daqui a pouco, né? Que a monitoria vai estar acontecendo aqui nesse... Esse conceito do X e do Y é tipo plano cartesiano, assim? Tipo, X a gente pode ver também. Porque é na horizontal, entendi. Pode fazer também, mas a gente usa X e Y mais por... duas coisas, costume e preguiça, né? Entendi. A gente coloca o que é mais comum, mas você pode colocar qualquer nome que quiser ali. Você pode colocar o primeiro for sendo I, o outro J, como a gente vê às vezes em algumas fórmulas de matemática. Pelo menos nos meus livros tinha assim, era o elemento da matriz e J. Aí o I era 1 e o J era 1. No caso, era o elemento A na posição 1, 1, na posição 1, 2, 1, 3 e assim vai, dependendo do tamanho da matriz. Vocês podem colocar o nome que quiser lá naquele for in range. Você faz o for, aí, por exemplo, I in range, ou então for linha in range, o que vocês acharem mais assim adequado para a situação da resolução do problema que vocês estão fazendo, que vocês estão tentando solucionar. Por exemplo, sim, eu entendi. O negócio é que o primeiro sempre vai se relacionar à linha e o outro sempre à coluna. No nosso caso da matriz, sim. Porque esse sempre... só pensar que o de dentro sempre vai se repetir. Caso, isso, porque o outro tá dentro dele, né? Isso. Entendi. Por exemplo, se a gente fosse usar a ideia do plano cartesiano, não vai ficar, obviamente, na ordem, mas vamos pensar assim. O que é que está acontecendo? O da esquerda é o for de fora, e o da direita é o for de dentro. De fora, e o Y é o de dentro. Olha o que está acontecendo. O X vale 0 nesse, aí depois o Y, 0, 1 e 2.
Aí para o próximo, na próxima iteração, o x vale 1, pois o y está valendo 0. Perdão, na segunda iteração, x vai valer 2, aí vem de novo para cá. Aí o y vale 0, aí depois vai valer 1, aí depois 2. Aí quando terminar essa linha aqui, vai voltar para a última iteração do for de cima, que ele vai estar valendo 2. O x vai estar valendo 2. Aí entra para esse for, aí executa de novo. 0, 1 e 2. Você pode pensar o seguinte também, como a gente tem um for duplo, o externo só vai incrementar quando o interno terminar de incrementar tudo. Ou seja, começou com 0, né, o x, aí o y ficou incrementando. 0, 1, 2. Quando o meu y terminou de incrementar, depois que ele incrementou 3 vezes, é que o meu x vai voltar a incrementar. Aí pronto, o meu x é 1 agora. Aí o meu y0, aí fica x1, y0, x1, y1, x1, y2. Aí volta para lá para o for externo, aí o x é 2, o y é 0 e assim vai. Sempre quem vai incrementar primeiro, vai terminar de incrementar, vai terminar de rodar, vai ser o interno. O externo só vai incrementar quando o interno terminar de incrementar. Alguma dúvida? Não, entendi. Pronto, ok. E com isso, finalizamos a... Não tem mais nada não, né, Samantha? Só para ver se eu não esqueci de nada. Pronto. Então, a gente terminou nossa aula aqui por hoje e a gente vai lançar os links, o roteiro da semana já, certo? Então, a monitoria está aí aberta, tu pode ir lá tirar dúvida, falar com a gente. Daqui a pouco a lista abre também. É isso, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigada, pessoal. Até mais tarde. Até a próxima aula. Obrigada, gente. Obrigada. Pode desligar,